Bom dia, Boa tarde, boa noite. Pedro Laércio é o meu nome. Meu nome é Marcelo Amorim. O louco deve sempre estar longe da sociedade. Bem-vindos a mais um Protagon Podcast. Protagon Podcast, de um modo alternado, diferente, criativo, reinventando nossas próprias raízes, Marcelo. É, É, né, Marcelo? Marcelo, ele tá aqui. Marcelo ele tá aqui de novo com a gente. Ele quase virando um convidado, já desacostumou da última vez. E depois eu queria um comentário de vocês que estão ouvindo a gente. Estou sentindo falta. É bom feedback pra gente. Vocês gostaram da Bia com a gente? Bia tá aqui com a gente hoje. Vem cá, Bia, dá uma palavrinha. Dá uma palavra-chave que sempre fala, vai. Oi. Não, não, é o show, show. Joia. Joia, 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 é verdade. marca registrada dela. Joia, é a marca registrada da Bia. Gente, agradecemos desde já a Estácio, né? Marcelo, você tem algum agradecimento especial? Desde já? Antes de eu fazer o agradecimento padrão da gente? Agradeço a todos que estão aqui, que é graças a vocês que isso aqui está acontecendo. De resto, eu deixo com o Pedro. Agradeço a Estácio pelo espaço do LPG, que nós podemos tocar mais um ano, esse nosso projeto mais um mês. Estamos com a corda toda, animados com muitos temas interessantes para vocês, justamente como esse. Nós precisamos, né, de todo esse apoio de vocês que estão ouvindo, da própria Estácio que nos oferece o espaço, as pessoas também, o próprio Projeto que está com a gente na parceria, que trabalha aqui no LPG também, no curso de administração. E para não nos estendermos muito, com a meta de fazer podcasts um pouco menos longos, né? Um pouco mais longos, talvez a gente abusou no biologia. Mas também Com foi muito certeza. divertido, né, Marcelo? Foi um dos melhores. Foi um dos melhores. Lembro com muito carinho. Magno, beijão pra você, nosso querido. Pra todos que já participaram até aqui agora, Helena, Cristiano, todos vocês, um agradecimento especial por fazer parte desse projeto e a todos que estão por vir. Agora mesmo entrevistamos uma pessoa X que não vamos falar, ou já vai ter saído, Eric, o podcast de uma pessoa X que a gente não pode falar? Ainda não saiu, mas vai sair antes desse? Então, um grande abraço pro Petro, nosso querido amigo, que falou sobre psicologia e moda e a grande jornada de vida dele. Agradecemos muito a presença de vocês. Marcelo, estamos aqui com uma pessoa especial que iniciou o período letivo com a gente. Sim, se apresente para nós. Apresente-se. Oi, oi. Primeiro eu queria agradecer o convite de vocês. Eu gostei muito da oportunidade, fiquei muito feliz. Meu nome é Larissa, tenho 18 anos e agora estou no terceiro período de psicologia e dei início agora, no meu último período, ao GAPSIM, que no final a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Gapsim, alguma coisa muito, muito diferente. E tem a ver com NAD também, como sempre, né? Sim, sempre. Sempre Nod. Larissa, o que que você trouxe pra gente hoje aqui? Hoje um pouco da história da psiquiatria e a relação da psiquiatria com a psicologia. Eu já vou começar com uma pergunta bem óbvia, que eu acredito até que o Marcelo esteja pensando. Hum. Por que psiquiatria se a gente cursa psicologia? Sim. Qual é a tua impressão, né? Antes de você Uhum. responder, Marcelo, Sim. qual é a tua impressão sobre a gente ter feito esse tema? Você olhou e estranhou? Porque eu posso dizer que eu fiz parte dentro do grupo de estudo, então eu tô mais situado no tema. Quando você viu, vamos falar sobre psiquiatria, o que que você pensou? Cara, para falar a verdade, eu estranhei um pouco, mas não criei. Não pensei muito sobre o assunto. Achei um pouco estranho, sim, mas não pensei muito sobre o assunto. Essa reação, ela foi comum quando as pessoas vieram falar pra você do grupo de estudo? Nem tanto, porque assim, quando eu vim com essa proposta, a galera geralmente aceitou. Achou bacana. A líder falou, a gente aceita. Não, mas assim, não teve muita resistência. A galera foi bem aberta quando eu propus o tema. Beleza, então como é que você convenceu a galera de psicologia, porque atualmente é mais restrito a psicologia esse grupo, né? Justamente por Sim. ser Opa, quase que eu falei o que que é o grupo, olha só! Mas tem a ver com psicologia, gente. Então, pô, como é que você convenceu pessoas de psicologia a falar sobre psiquiatria logo no seu primeiro projeto? Porque, assim, a gente sabe que a psiquiatria e a psicologia, elas se complementam. E, assim, ao longo da história, a gente vê que muitas lacunas a psiquiatria acabou deixando. Ela acabou deixando muitos pontos em aberto, acabou não tirando algumas dúvidas. E eu acho que a psicologia, ela conseguiu entrar nessas brechas. Ela não era tão vigente quanto a psiquiatria. O É, conhecimento, o saber médico, o saber psiquiátrico sempre foi muito mais valorizado do que a sim. psiquiatria. Ah, a psicologia, perdão. Falar sobre saúde mental era sempre falar sobre
psiquiatria. Você consegue definir para mim o que que é saúde mental? Saúde mental, eu acredito que seja um estado de bem-estar. Uhum. É uma área de conhecimento, certo? Sim, Diferente da saúde mental que a gente fala, você não tá com saúde mental. é, Saúde mental é um grande conhecer. sim. E eu acredito que esse bem-estar ele seja muito mais ligado a. Ele é independente de. Então, ainda que você tenha algum diagnóstico de algum transtorno, se você consegue lidar bem com isso, pode-se dizer que você tem sim saúde mental. Uhum. Não acredito que hoje em dia a gente consiga ter essa visão tão rígida de que saúde mental seja ausência de doença. Que tema interessante. Sim. O que que você entende como saúde mental, Marcelo? Como ela falou, saúde mental, acredito que está relacionada a você se entender, né, suas crises internas e conseguir lidar bem com isso, conseguir conviver bem com isso, sem se julgar muito, Uhum. sabe? Ter um emocional mais equilibrado. Mas e no quesito campo de pesquisa? Porque assim, a saúde mental é uma área da saúde. Sim. É uma área de conhecimento que tem pesquisa. Nós aqui da psicologia temos vários tipos de estágio, por exemplo, de atuação. Temos o estágio clínico, que a gente pega experimenta, né, uma abordagem específica de teórica, né, psicanálise, TCC, humanista, gestalt, que também é. E você tem o estágio na saúde mental. Estágio na saúde mental. Nós temos um Uhum. estágio na saúde mental, na área da saúde mental. Temos aqui profissionais que atuam aqui dentro como professor, como agente docente, que trabalham na saúde mental, em SUS, em CAPS. A gente pode citar essas siglas um pouco mais para frente, porque elas são siglas que vêm a calhar com o tempo para explicar o que que é Uhum. psiquiatria no Brasil. Mas com você a palavra, Larissa. Uhum. Então, primeiro, o meu primeiro interesse em estudar psiquiatria foi, assim, mais no meu cotidiano mesmo. Primeiro, porque eu via que a psiquiatria era muito mais valorizada do que a psicologia. Acredito que até pela pressa das pessoas de querer um resultado logo. Ou procuram por um psicólogo que consiga resolver mais rápido, ou então já vão direto para medicação. Lembrando assim, nada contra tomar remédio. A gente tem que Mas, parar com isso, né? De é, pensar que remédio quem toma é doente. não. Você tem vários tipos de tratamento que são uma Sim, ação conjunta entre psicologia e psiquiatria. sim. Mas assim, eu acho que essa questão dos remédios é mais delicada quando a gente fala de saúde mental, porque muitas vezes o que se manifesta ali naquele corpo não é a causa em si daquele problema. Entra até a questão da psicossomática também, né? Uhum. Então, muitas vezes a primeira intervenção já ser o remédio, você pode até conseguir, é mais um paliativo. Mas assim, as outras causas, as outras circunstâncias muitas vezes não são tratadas. Então eu via que as pessoas muitas vezes, elas não levavam isso em consideração. Então assim, chegou a acontecer até mesmo na minha família, eu cheguei a ver isso, e foi uma coisa que me incomodou bastante. E quando eu fui estudar mais a fundo a história da psiquiatria, fui ver como ela se legitimou enquanto uma área da medicina, eu vi que era uma história muito triste também. Por mais que fosse uma área da saúde, não era uma preocupação com saúde. Era muito mais uma modos de tortura, É, de controle, a história é bem de, macabra, né? sim, de exclusão. Então, quando eu vi psiquiatria, eu falei, nunca foi sobre saúde mental. Nunca foi. Nunca foi. Parecia testes, né? Estavam brincando com pessoas. Sim, Uhum. Nós temos um caso aqui infeliz, né, em Barbacena, da Nízia infeliz, da Silveira, infelizmente não eram os únicos. né? Era um padrão. Mas sobre esse caso de Barbacena, o que que você sabe sobre ele? Eu vi que. Eu assisti até alguns documentários, aquele que é baseado no livro da Daniela Arbex. Cheguei a ver também um outro que fizeram antes, também em Barbacena, que era o Em Nome da Razão. Uhum. Vou falar mais sobre o Em Nome da Razão porque foi o que. Eu acho que foi o que mais me tocou. Porque é mais antigo do que esse e mostra a decadência daquele hospital. E, Só pra gente é, contextualizar então, que você tá dando muitos sim. pontos, é, o que que foi o Holocausto brasileiro?
o Holocausto brasileiro foi basicamente, assim, nas minhas palavras mesmo, Uhum. eu acho que foi um modo de extermínio aplicado pela psiquiatria. Dentro de um hospital Sim, psiquiátrico em Barbacena, você tem a história narrada com um nome muito latente da psiquiatria no Brasil, que é a Uhum. Anísia da Silveira. Uhum. Nossos próximos estudos são sobre ela, né? Sim. E que lá ela reinterpretou o que era ser, entre aspas, doente mental. Ela não internalizou os pacientes do hospício. Ela transformou aquela dor, aquele sofrimento, aquela condição em uma forma de arte. Sim. Só que aconteceu, né, de diversos eventos levarem a um extermínio de todos eles a sangue frio, como se fossem um experimento social que foi descartado pela sociedade, eliminando todos daquele hospício da forma mais sangrenta possível. Que isso, mano. Isso bem pertinho da gente, em Barbacena. Sim. O que eu achei interessante quando eu assisti aquele documentário, Em Nome da Razão, é que entra de novo no que a gente estava falando sobre a medicação. Sim. Por mais que a loucura ela fosse vista como um fenômeno muito abstrato, a intervenção é sempre no corpo. Por mais que não fosse algo específico no corpo. E o medicamento era sempre a primeira opção. A opinião dos pacientes, as críticas, as reclamações que eles traziam eram sempre desvalorizadas, deixadas de lado. Sim. O que me tocou bastante foi até uma moça que ela reclamava da falta de um capelão. Que Minas é um estado muito religioso, né, muito católico. Que bom que você deu essa informação, porque eu me perdi no capelão até adiante. É Eu não sabia que basicamente um era. padre. Sim. E nem isso eles tinham mais. Eles estavam sentindo falta até desse aspecto religioso, que era muito importante, e que também foi deixado de lado. É, porque você falando assim me parece até uma prisão. Sim, mas era uma prisão. Até o Foucault, ele Michel também Foucault. fala. Michel Foucault. Nosso querido Michel Foucault, para todos que É. estudam sociedade, psicologia, Sim. teremos grandes parceiros por muito tempo. Sim. E o Foucault, ele fala muito sobre isso. Ele diz que toda essa questão da disciplina, ela se estende para quase todas as instituições. E que disciplina é essa? De onde que ela vem? Vem, mas basicamente dos monastérios. Aquela disciplina Ah, religiosa, cheia de horários, sim. tudo muito regradinho. E toda essa disciplina, ela se estende. Vai para as prisões, vai para as escolas e vai também para os manicômios. Mas voltando nesse termo que você disse sobre farmacologia, sobre medicação, tem muitas pessoas, como o Eric ressaltou aqui pra gente no ponto, que interpretam essa medicação como uma falha. Uma falha? Como assim? Levando um pouco, não é muito comum esse exemplo que eu vou usar, mas para levar um pouco para o ambiente da academia, para fazer uma ambientação necessária. Imagina que o suplemento alimentar que você toma, que não é nem um remédio, mas às vezes é um comprimido, às vezes não é whey, né, mas é um comprimidinho, a pessoa se sente inválida de ganhar aquele corpo, de ficar musculosa ou coisa do tipo. Por quê? Porque ela não está fazendo isso de forma ativamente natural com o próprio esforço. Sim. Ela toma um comprimido e ela cresce. E essa pessoa fica, poxa, não tô natural. Tipo, precisei de uma ajudinha. Entendi. Entendeu? Nesse contexto. É muito comum na área da psicologia, da psiquiatria, da saúde mental, as pessoas olharem aquele remédio e até mesmo banalizarem alguns remédios que são muito fortes. É como se você chegasse na academia e falasse assim: você não tá crescendo? É porque você não tá tomando bomba. Vai, vira o braço. Toma a bomba rapidinho. Porque você tem usos muito, muito exacerbados de medicamentos tarja preta. Isso levando já para uma situação atual brasileira, perspectiva de sistema único de saúde. A gente está falando de pré-1930, certo? Mais Sim. ou menos naquela década. Getúlio Vargas e coisa do tipo, que a psiquiatria estava em voga no Brasil e a psicologia estava quase subentendida. Sim. E nessa questão dos remédios, além de ser vista como uma fraqueza, muitas vezes também é vista
é tratada, na verdade, como uma forma de invalidar o discurso da outra pessoa. Capacitismo. Sim. Vocês falaram isso, me lembrou da série do Globoplay, que era sobre o Gabriel Monteiro. Uhum. Uma das vítimas, ela, enquanto estava depondo, acho que era um dos advogados do Gabriel Monteiro, começou a falar sobre os efeitos da interrupção do uso do Rivotril. E parece que ela utilizava o Rivotril por um tempo e tentando dar a entender que as acusações dela não eram verdadeiras e que ela poderia estar tendo uma alucinação. Ela interrompeu um procedimento medicamentoso. Sim. E daí já ia invalidar toda a denúncia dela. Então, Esse é um Caraca. caso jurídico real atual. sim, Imagine na época onde a base da psiquiatria no Brasil era eugenista. É como se ele tivesse falado assim, você tá sem o seu remedinho, tá? Então Uhum, baixa a bola. isso. bem Vocês isso. conseguem me definir mais ou menos o que é uma base eugenista? O que essa palavra significa, a força que ela tem? Eu nunca ouvi isso, Pedrão. Não. Eugenia é como se você olhasse para a Alemanha no seu período áureo do Império do Reich, aonde uma raça é superior à outra. Então eu dizer que a base da psiquiatria no Brasil é eugenista, não no Brasil, né, mas também no Brasil, isso que é mais incomodante. Ela é eugenista, ela significa que o conceito dela estar no Brasil é justamente por ter a base dela estar no Brasil, significa que ela foi usada aqui para raças, com esse termo bem pejorativo, para poder separar pessoas. Isso a gente estudou no grupo de estudo, né? Só Sim. para esclarecer, qual o livro que a gente estudou mesmo, que eu não estou lembrado de cabeça? Perdão. Foi História da Psiquiatria no Brasil, um corte ideológico, do Jurandir Freire Costa, Jurandir Freire que é Costa. um psiquiatra. Sim. Marcelo, leia esse livro. Tu É vai muito gostar. bom. Você vai Olha. sentir ódio, mas você vai gostar. Todos vocês que têm Hum, interesse nessa área de entender melhor, o Jurandir Freire ele tem uma linguagem muito acessível, né, Larissa? sim, tem. E é interessante porque mesmo ele sendo psiquiatra, ele traz uma visão muito social da época. Tanto que nesse livro tem capítulos que são dedicados à xenofobia, racismo, neoliberalismo. Então ele vai traçando todos esses parâmetros para contextualizar a eugenia no Brasil. Sim. E ele vai explicando de uma maneira crítica a própria psiquiatria. E a cada edição que ele faz essa jura, né, nos prefácios. Quando nós fomos estudar as primeiras partes, era um capítulo para pessoa, né? Por Isso. pessoa. São poucos capítulos, o livro não é tão grande assim. Mas eu lembro que uma pessoa teve que ficar com os prefácios, porque eram prefácios enormes, de todas as edições anteriores. A gente pegou a Sim. quarta ou a quinta, não lembro. Acho que foi a quinta. Então ele dizia o que tinha de diferente da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, da quarta para a quinta. Para assim, ó, não quero perder nada, tô atualizando algumas coisas. Uhum. Mais informações, coisas redundantes eu tiro. Ele vai atualizando esse livro até hoje. Sim. E assim, quando a gente pensa a eugenia, atualmente, assim, com as noções de ética que se tem hoje, parece assim um paradoxo, né? O que que a eugenia está fazendo na área da saúde? É, Parece que é uma coisa que não faz muito sentido hoje, mas na época fazia todo sentido. Era super normal, né? Sim, porque a medicina, não só a psiquiatria, mas a medicina era um meio de melhorar a raça, de separar é. os bons dos degenerados. A capa do livro, para vocês terem uma noção, os ouvintes, o Marcelo que não leu, é um corte bem pequeno, aonde você tem pessoas com um queixo grande demais, Uhum, outras com um queixo de menos, uma cabeça diferente, uma cabeça mais uhum. ovalada. Isso faz um recorte da. Eu esqueci o nome, você lembra? Da Frenologia. frenologia. Isso mesmo, Larissa, frenologia. O que isso dizia era sobre você ter limitações físicas que justificam que você é menos ou mais inteligente que outra Uhum. pessoa. Então, Sim. se você tem uma cabeça grande, um nariz mais avantajado ou menos avantajado, mais robusto, menos robusto, um lábio maior, uma Mais orelha maior, melanina na pele. mais melanina na pele ou menos melanina. Isso significa que você, por ascendência, é menos ou mais inteligente que outra pessoa. Isso foi a base
Assim, Chega a ser difícil acreditar que isso. chega. Inicialmente, a psiquiatria veio como qualquer projeto bem intencionado. Entre aspas. Ele veio. Só que logo há 2, 3 anos após, quando o líder que fundou isso saiu, todos os conceitos que não valem mencionar aqui, políticos, vieram da época. A gente estuda a história do República Nova, Getúlio Uhum. Vargas, golpe militar. Todo esse poder influenciou na, na idealização eugenista da época. Por quê? Porque nós tínhamos um problema muito grande nos primeiros capítulos do livro falando sobre alcoolismo. Você lembra? Sim, lembro. E era interessante porque, no meio de tantos problemas que o Brasil tinha na época, o alcoolismo parece que era o pior. Eles fazem soar como se fosse o pior. O Jurandir, ele é irônico, né, nesses Sim. parágrafos. E, e para combater o alcoolismo, na época, a Liga Brasileira de Higiene Mental, ela até se utiliza da polícia para fazer isso. A higiene mental, É, saúde, a sim, polícia era um órgão efetivo de controle. sim. E Nós vamos como eles tentaram usar a polícia pra. Do jeito que você é, imagina. retirando as pessoas das ruas e jogando nos manicômios. Ou Ah, coagindo. é. Coerção, na verdade. Até o termo que era usado já denota um pouco isso, né? Não era saúde mental, era higiene Liga de mental. higiene mental. Não parece Mas, uma coisa meio limpar, somente fazer sim, É, uma lavagem cerebral? um jeito discreto chamando de lixo. Uhum. uhum, sim. E era como essas pessoas eram tratadas, como um lixo. E não era. Essa preocupação toda em tirar essas pessoas da rua não era só com alcoólatras. Eram com essas pessoas ditas loucas, que nessa época, assim, o alcoolismo até se misturava um pouco com a questão da loucura. Não tinha muito essa separação entre transtorno mental e um vício. Sim. Era mais ou menos tudo tratado como a mesma coisa. Também tinha esse tratamento para homossexuais ou quaisquer outras pessoas que fugissem à norma, ao que era O dito padrão como. estabelecido por eles. Sim, Interessante essa sua frase, Larissa. Porque, assim, quando você imagina fugir à norma, sabe? Fugir a. Interessante. Fugiu à norma, o que que faz? Joga na casinha. Casinha é um sim, termo social para. De ciências sociais, no caso, para designar você colocado fora da sociedade, né? sim, Então, assim, basicamente você está dizendo que quando a gente estuda esse tipo de livro, a gente tem que estar preparado para a própria realidade. sim, com certeza. Tanto que isso não é só uma questão teórica. Até quando você vai ver a localização desses manicômios, eles nunca estão, sei lá, na frente de uma praia, num lugar muito movimentado. Eles sempre estão em lugares muito afastados. É assim, no meio do nada. E É, isso se estende até para as comunidades terapêuticas hoje em dia. comunidades terapêuticas que são exemplos muito polêmicos do que pode e o que não pode fazer dentro da saúde mental, porque Sim. elas têm restrições, mas nem tantas restrições. Então você pode sofrer de charlatanícia muitas vezes. Uhum, sim. E essas comunidades terapêuticas, ainda que tenham a proposta de não ser um manicômio, infelizmente acabam sendo. Tem Porque bastante semelhança com o manicômio. totalmente. Você não É, está dentro de um prédio que joga as pessoas lá dentro, mas você dá uma esquecida nelas. sim, Existem comunidades, é bem importante ressaltar que existem comunidades terapêuticas X e comunidades Y. Tem é, comunidades que trabalham efetivamente na rede, porque assim, agora contextualizando como é que eu sei tanta coisa sobre esse tema, é porque eu estou fazendo a pós em saúde mental e atenção psicossocial aqui na uhum, Estácio, nossa coordenadora Inês, e o nosso querido Vavá, professor Claudinei, que deu essa matéria efetivamente pra gente, né? Algumas matérias sobre isso, sobre SUS e rede, né? Professor Valdinei, professor Wesley, né? Maravilhosos. E o que eles falam é que funciona como uma rede. Santa Cruz tem uma rede, tem uma numeração certinha e a gente vê disposições. Hoje em dia, o Meier tem um CAPS 3, um SUS, vários uhum, outros, uma referência. Isso aí tem tudo uma nomenclatura diferente. O nosso ponto de referência de Santa Cruz, nosso ponto de referência de Santa Cruz é o Pedro II, o Hospital Pedro II, para a saúde mental. Nós temos 2 CAPs, só que eles não são de referência e muito menos equiparados para grandes leitos. Sendo que
Santa Cruz perdão, não trouxe a fonte disso, mas eu li há muito tempo atrás pesquisando no nosso grupo, até mesmo para pesquisa da pós também, que Santa Cruz é um dos bairros onde tem maior taxa de ex-internos de hospícios lá de Nossa. Engenho de Dentro. E não tem esse suporte, porque você não pode fazer numa outra região, Marcelo. Se você é de Santa Cruz, você não pode fazer um processo, a menos que seja encaminhado uma flexibilização da rede, lá para Campo Grande, por exemplo. Aí o que que faz com essa galera? Não tem essa resposta. E é o jeito mais triste de terminar esse assunto, porque eu não tenho essa resposta. Você tenta fazer coisas. Eu não tenho como te dizer o que que faz, mas o que a gente pode tentar. Fazer uma comunidade terapêutica, fazer uma gestão pública de políticas públicas, tem tudo a ver, Sim. tudo a ver com essa história da psiquiatria no Brasil, reforma psiquiátrica, entende? Mas isso é assunto para outros podcasts. Larissa, vamos voltar ao nosso tema da psiquiatria, dos nossos estudos. Sim, voltando à questão da eugenia, é interessante porque a eugenia ela se mistura com a teoria da degeneração. Então, isso que o E Pedro só pra diga. deixar a galera bem Uhum. ambientada com o que tá falando, o que que seria a teoria da degeneração? A teoria da degeneração, ela postula que a partir de certas características físicas suas, você é mais propenso ou ao cometimento de crimes ou a ter certos tipos de transtornos mentais. Então, até mesmo quando a gente vai ler os laudos dos psiquiatras, todas as causas para os transtornos mentais, para a loucura, sempre são atrelados à cor de pele, ao formato do corpo, tudo nesse aspecto. E todo o tratamento, de novo voltando nessa parte, era sempre voltado para o corpo. E nos meus estudos também eu me deparei com um livro que é Loucos e Degenerados, da Sandra Capone, que ela fala muito sobre isso, que para a psiquiatria conseguir se legitimar como ciência, como área da medicina, ela precisava de um corpo. Porque até então os transtornos, as doenças mentais, a loucura, não era algo muito concreto. Então a psiquiatria ela precisou procurar traços físicos, procurar causas físicas para que ela pudesse ser vista como algo válido. Larissa, você é do terceiro período mesmo? Sim. Com apenas 18 anos mesmo? É super interessante esse assunto porque é um conhecimento basilar da psicologia também, a base que foi importante para poder trabalhar com a reforma e humanizar o processo psiquiátrico, né? Sim. E todos que começaram essa reforma, levantaram essa questão de humanização foram psiquiatras, não foram psicólogos. Começou no conhecimento médico, né? Conhecer médico. Sim. Os médicos começaram a refletir, a ter essas críticas ao próprio trabalho deles. Tipo, por que que eu tô fazendo isso? Isso não é cuidado. O que eu tô fazendo aqui não é curar ninguém. Eu só, muitas vezes, estou piorando o quadro dessa pessoa ou imputando uma doença a essa pessoa. Tanto que até naquele filme, O Fuga do Hospício de Nellie Bly, Esse eu assisti. esse filme é muito bom. Ela se infiltra no manicômio e ela diz que depois que ela chega lá dentro, ela começa a agir como ela agia no dia a dia dela. Não finge mais. Uhum. E só pelo fato dela estar ali, todo mundo, todos os dias, o dia inteiro, dizia pra ela que ela tava louca. Sim. Só por ela Se você agir. tá aqui, você é louca. Independente do jeito que você esteja agindo. A Nellie Sim. Bly foi uma jornalista britânica que decidiu fazer uma pesquisa de um hospício muito interno, onde só funciona o hospício dentro do hospício. Você não pode ver o que acontece aqui. Você consegue ver que eles têm loucos. Você quer entrar mesmo? E ela suspeitava que muitas pessoas que entravam lá não saíam mais. Porque essa é a realidade, essa frase demarca muito. É um assunto muito Sim. triste. Quem entra no hospício, quem se internaliza nesse tipo de aposta política, de política pública, ele sai, ele tem uma saída. Ou seja, não é um tratamento. Não. Você chegou a um ponto, Marcelo.
É exatamente isso, não é um tratamento. E a Nelly Bly falou assim: eu tenho que me infiltrar como uma louca lá dentro. E ela se infiltra, passa por todo o processo, consegue sair e consegue dizer tudo o que aconteceu e que acontecia naquele hospício. E fechou o Hum. hospício. É uma história real que foi feito um filme, muitos documentários e muita inspiração Uhum. para o nosso campo de pesquisa também. Uma observação interessante que eu gostei que a Nelly faz é que ela, no livro dela, ela depois escreve esse livro, né, 10 dias no hospício, Sim. e ela fala que Olha o nome do livro, que legal. esses 10 dias parece que foram uma eternidade. Ela diz que lá o tempo ele não passa. Sim. O próprio Caetano Veloso fala isso quando ele foi preso dentro de uma solitária. Ele falou que ele começava a alucinar. Porque o tempo que você passa ali preso numa sala sem janela, sem nada, você começa a observar coisas e ser julgado, você vai ficando louco dependendo do Uhum. momento. A gente Sim. tem que também, né, é, deixar é comum esse termo, né, loucura, o que que é patológico e o que é normal. Uhum. Né, o que que você entende como patológico? Eu vou estender a pergunta para o Marcelo também. O que Tá. que vocês entendem, né, como é que é o patológico e o normal? O que que é isso? Acho que pra mim o normal seria o que as pessoas categorizam como o ideal. E o patológico, acredito que seria esse ideal frustrado. Ideal frustrado. Assim, o que sai do que todo mundo considera normal, né? Mas, Sim, tipo, normal pra quem? é. Normal para quem, Marcelo? Como vocês usaram o exemplo dessa mulher que entrou lá, por ela estar lá dentro, o normal dela passou a ser loucura pra alguns. E dentro Uhum. de uma sociedade normal, eu estou fazendo aspinhas. O que que é ser patológico? O que que é não ser normal? O que que você faz se uma pessoa destoa? Você acolhe ela se ela destoa? Ou você deixa ela pra lá? Na verdade, eu tento entender ela, É Uhum. uma aposta boa. ter mais empatia. Porque é Essa difícil tu é a julgar, proposta chamar da alguém de louca psicologia, né? assim, sem saber o por trás, o porquê ela faz aquilo, por que tá acontecendo aquilo com ela. Sim. Pegando esse gancho, eu acho que foi aí que a psicologia ela entra. Uhum. Principalmente com a Nise da Silveira. Tem a Dona Ivone Lara também, que era mais Dona voltada Ivone para Lara. música, para o samba. E, assim, onde a psiquiatria dizia: não, não é normal. Você não pode ficar aqui, você tem que ficar realmente excluído, isolado. A Nise e esses outros psiquiatras vieram: não, não é assim. Eles continuam sendo seres humanos. Eles podem produzir coisas boas. Não é Sim, porque eles são diferentes que são loucos. Sim. porque é diferente, tu pega, isola e acabou, resolveu o problema. Não é assim que funcionam as coisas. Sim. Entra de novo naquela questão que tu fala muito do biopsicossocial. Biopsicossocial, a definição de saúde pela OMS. Sim. Não tem como você falar de saúde partindo do princípio de exclusão. Acho que esse é um dos principais motivos porque não deve-se mais defender essa instituição, manicômios. Não se trata uma pessoa dessa maneira. Você tira ela do convívio familiar, você tira ela de repente, do emprego, submete ela a medicamento, ao isolamento e depois. E depois? E como era essa dinâmica lá dentro? Como funcionava dentro dos manicômios? Nos manicômios, geralmente as pessoas entravam lá por alguma deficiência, muitas vezes por incapacidade para o trabalho. O Falta jura... muita atenção, Sim. excesso de estereotipias, no caso a pessoa faz tiques nervosos, Hum, menção de algumas coisas hum, que não condizem com a realidade de época. uhum, Por exemplo, havia muitas mulheres, que eu não lembro se está no livro, eu acho que está, uhum. a gente estudou, que algumas mulheres podiam ser internadas porque elas não queriam casar, livremente falavam isso. Sim. Elas não Mulheres que queriam casar. tiveram relações antes do casamento também eram internadas. Então eram coisas que Isso. hoje a gente olha como absurdas. Hoje, então quer dizer que tudo fora do que alguém achava normal era Sim. loucura. Sim. Aí você vem a pergunta, né? Por que que uma pessoa que estuda sobre saúde mental deve não pensar em psiquiatria? Já muda o panorama daquela pergunta inicial. Hum.
Você agora consegue ter um pouco mais claro, né, Marcelo? Passa a fazer bem mais sentido. Passa a fazer bem mais sentido. É porque a Larissa conseguiu condensar um livro enorme de conteúdo, não de tamanho, mas de conteúdo em poucas palavras sem entender. Ela tem Isso esse foi uma dom. jornada muito longa pra gente. Com muita raiva que a gente passou sobre capítulos com Sim, tema de racismo, tem de hora que dá vontade de xenofobia. chorar. É, nós chamamos um professor docente aqui da Estácio pra ajudar a gente numa aula, né? Sim, Jonatas, Jonatas, que dá saudades. aula de. História da psicologia. Jonatas, um abraço, Jonatas. Queremos você aqui. E nesse dia foi muito bom porque ele abordou também essa questão dessa diferença entre normal e patológico. Ele até citou um livro, né? Identidade e Diferença. Identidade de diferença. E assim, foi sensacional a aula dele, porque era uma coisa até que ele falava muito nas aulas, né? Como que a gente define quem é o louco? Qual é o critério? Verdade, as aulas deles, cara, vão levar pra vida. As aulas de aquela pessoa eu levo pra vida. Muitas pessoas eu levo pra vida de modo positivo e negativo. Ele eu vou levar pro lado transcendental. Que é aquele momento que eu saía da aula mais cansado do que se eu não tivesse dormido. Porque minha cabeça estava muito mais longe. Falando sobre psiquiatria, acho que você tá, tá envolvida nesse tema desde da aula da professora de fisiologia. Fisiologia não. Psicofisiologia? Hum. Com a Andréa Marim. apresentação que tu fez, acho que estava relacionada à psiquiatria, não estava? Aquela sobre o autismo? Que é a única que O eu lembro. Ah, autismo. não, foi no primeiro Não, esse foi Não, no período. primeiro tu falou período. até um pessoal que era de circo. Ah, sim. Quando eu falei sobre gigantismo. Tu chegou a tocar nesse tema também um Sim. pouco. Essas pessoas, elas eram jogadas para trabalhar nesses circos para servirem de atrações. Que Mas geralmente legal. não eram doenças. Criativo. Sim, muito ético. Muito ético. Que é um chá. Mas geralmente não eram pessoas loucas, eram mais pessoas com algum tipo de deficiência física. Sim. Tanto que a mulher que eu citei, a Marian Bevan, ela ganhou a vida fazendo isso. Porque à medida que o tempo ia passando, o estado dela ia piorando e ela virava, assim, a estrela. E é triste porque era o único meio que ela tinha de se manter. Não tinha mais outra alternativa. Mas Marcelo, estou feliz em dizer que as coisas melhoraram, Marcelo, com o tempo. Passou muito tempo para melhorar, mas melhoraram. Hoje em dia, o que a legislação, o que a sociedade brasileira de saúde mental, até mesmo da América Latina, aposta ao invés do modelo hospitalocêntrico. Pensa comigo, você ouve uma pessoa que está se candidatando a falar de mais hospitais. Você tem um dedão positivo, né? Sim. É bom. Mas às vezes mais hospitais significam mais leitos, mais pessoas doentes. Por que não mais capacitação de profissionais da saúde mental que atuam fora dos hospitais, para que pessoas não tenham que ficar em leitos? A nossa cultura, por base da psiquiatria, é muito hospitalocêntrica, onde o hospital sempre é uma figura muito situada, muito valorizada por cura, por processos de cirurgias, Pega até né? um pouco da lógica do Pinel. Ah, então, você tem o primeiro CAPS Augusto Pinel, né? Sim. Baseado nele. Pinel, ele foi o. Qual era o cunha dele? Eu lembro que ele era um dos teóricos, foi um dos teóricos da Revolução Francesa e Sim, ele que começou esse tratamento hospitalar da loucura. Acho que sim, era com ele que começa a institucionalização da aqui no loucura. Brasil. Então, assim, Augusto Pinel, ele hoje em dia é referenciado ainda assim dentro de um CAPS, que foi um hospital, enfim, muita história. Para isso funcionar, o que a gente precisa? A gente precisa de um eixo onde todos se ouvem, entre três pilares. O primeiro é a legislação. A gente precisa que as leis brasileiras permitam que a gente consiga criar políticas públicas, que é o segundo tópico, segundo pilar, que são políticas feitas para que nós possamos ter mais capacitação, mais direito e mais independência no serviço da saúde mental.
né? E super importante, foram elas que criaram os CAPs do SUS para poder finalmente interagir no terceiro pilar, que é a saúde mental. Então, legislação, políticas públicas e saúde mental são os artefatos mais importantes para manter o equilíbrio e todos eles se intercionam, todos eles se comunicam. Entende? E com a lei mais expressiva que trabalhou nisso foi na década de 80, a Lei 8080. Essa aqui é uma lei que todo psicólogo deve saber de carteirinha, que foi a lei da promoção da saúde e da recuperação da saúde, proteção. Trazia os ex-internados em hospitais psiquiátricos para CAPs, para eles se reinserirem na sociedade. Vem até um pouco da frase que eu quis falar, né? Sim. Se está incomodando, bota na casinha. A frase do início reflete sobre esse tipo de pensamento que eu tive, né? O louco deve sempre estar longe da sociedade. Não. A sociedade pertence a ele assim como ele pertence a ela. A comunidade. Sim. Interessante que ao longo da história, quando a pessoa recebia esse diagnóstico não, essa categoria, ela era colocada nessa caixinha, ela automaticamente deixava de ser um cidadão. Era um alheio à sociedade. Cara, bizarro isso aí. Não é? Tipo, não tinha direito nenhum como cidadão naquela. Não. Sim. Tanto que muitos eram até internados para que outros da família pudessem ficar com a tutela dos bens. Era uma estratégia da época. Um Hum. livro muito bom que retrata esse pensamento de época de forma irônica é o Machado de Assis, o Alienista. Muito bom. Você conhece a história? Não. Basicamente, o nome da pessoa que cuidava do hospício era o alienista, a pessoa que cuidava dali. E ele era um médico, psiquiatra, que falava assim, e se passa em Itaguaí, o livro. Uhum. Ele chega pra sociedade e fala assim, não, você tem um problema, você é louco, vai pro hospício. Não, você tem um problema, você é louca, você vai pro hospício. E ele foi fazendo isso o livro inteiro. Chegou um momento que só tinha ele lá de fora. E ele falou, se todos aqui são tão loucos assim, essa cidade de loucos, que eu seja um louco aqui. Então ele solta todo mundo e se enterra lá dentro. Uhum. Porque chegou um momento onde qualquer circunstância você seria louco. Teve Né? o trecho do livro que mais me chocou, foi quando ele internou a própria esposa. Sim. Ele falou, não, que tá experimentando muitos vestidos num período muito curto de tempo, e isso já é uma forma de ansiedade. Então tá louca. Vai pro hospício. Fora do normal, vai pro Fora do hospício. normal. 2 livros que eu estudei bastante, e um desses autores, ele trabalhou com o Jurandir como mentor e tudo mais, é o Paulo Amarante, que fez o livro da série de saúde mental da Fiocruz, que é Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Essa série é maravilhosa. Essa série é Esses livros. maravilhosa. A Larissa ela não faz aposta comigo, mas eu chego, qualquer referência, e falo, olha só, pega aqui. Cato tudo. Capítulo 2, capítulo 3, lê isso aí, muito bom. E você tem também o que é o SUS, do Jair Nilson Silva Paim. Eles são temas muito fortes, simples, livros muito pequenininhos, bem baratinhos também, e de função extraordinária para você entender. São livros muito simples. Sempre recomendo pra galera agora, depois que eu passei a ler eles. Vale E muito a pena. assim, aproveitando esse gancho, está chegando no final do programa, e eu queria falar um pouco do que, afinal, é o GAPSIM. Então, o GAPSIM é o Grupo Acadêmico de Psicologia Nacional. Nós começamos com a psiquiatria, mas nós vamos expandindo isso com o passar do tempo. E é um projeto para que a gente estude como a psicologia ela foi crescendo e se desenvolvendo no Brasil. Porque até mesmo dentro da faculdade o que a gente mais vê é como a psicologia se desenvolveu nos Estados Unidos, Sim. na Europa, e parece que já chegou tudo pronto aqui e a gente só reproduziu. Isso a gente sentiu muita falta. Sim. Então, foi uma proposta, uma ideia que eu tive para a gente conhecer mesmo como que isso acontece aqui no Brasil. Até porque nós, como brasileiros, nós temos as nossas peculiaridades, as nossas diferenças. Então,
vale a pena estudar essa diferença em relação a esses outros países. E o nosso primeiro tema foi psiquiatria no Brasil. A gente continua no Isso. tema de psiquiatria nos próximos encontros, mas a gente está usando outro tipo de livro, né? Outro tipo de foco, Sim. que é Anísio da Silveira. Nízia da Silveira. Que a gente estava até falando mais cedo, né? Sim. Coincidentemente. Larissa, você foi uma excelente convidada. Obrigada. Obrigado por todo o conhecimento. Estamos chegando ao fim de mais um programa, Marcelo. Simplesmente uma enciclopédia humana. Uma enciclopédia Eu fico humana. hipnotizado ouvindo ela falar, cara. Vem estudar com a gente, Marcelo. Eu vou sim. Todos vocês que estão ouvindo que estão na psicologia, até mesmo que não estão na psicologia e querem Uhum. estudar isso, entrem em contato com a Larissa. O contato Uhum. dela vai estar no link do portal do NAD. Se tiverem psiquiatras ouvindo também, podem vir também, tá? Não se sintam acuados. É bom debater um ponto de vista psiquiátrico, Sim, sempre é com bom. certeza. Estamos chegando a mais um fim. Alguma notícia pra semana? Estamos fazendo podcast disparadamente. O Eric ficou maluco. Eric está editando. Se ele já ficava numa ilha agora, a gente não vê mais ele. 2 podcasts na semana. Ele disse olá. Gente, agradeço a toda a presença que vocês concedem a nós, o carinho. Continuem nos acompanhando. Se tiver alguma indicação de tema, quem sabe, vocês poderiam dizer pra gente. Até mesmo para que os que já conhecem a nossa pessoa pessoalmente, podem vir falar conosco também. Estamos sempre abertos para vocês. Verdade. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Joia? Tchau, tchau. Então você começa com um bom dia, eu falo. Não, a frase tema que eu tava falando é do Pesquisadores e Desesperados. tá. Então começa com um bom dia tu. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. O vício de falar com Pesquisadores e Desesperados é muito grande, sabe? É igual eu lá na apresentação dos calouros, no acolhimento deles, eu de noite chego assim, eu buguei porque foi a bom dia, boa noite, quase que saiu um bom dia. Todos os coordenadores se apresentaram depois de mim e soltaram um bom dia. Eu ziquei todo mundo naquele lugar. É aquele boa noite. Mas, boa noite, gente.